Alunos, eu resolvi fazer um vídeo, então, falando um pouquinho sobre o exercício que nós começamos a correção na semana passada. Eu vou mandar para vocês também material sobre a revisão que nós estudamos, então, vou mandar uns slides para vocês terem de resuminho. E o exercício, para quem não foi para a aula, também vai estar disponibilizado, tá? E aqui eu vou fazer um videozinho bem rápido sobre os lançamentos que nós fizemos em sala de aula. Primeiro eu quero falar, então, o exercício que eu mandei para vocês é no exercício de revisão, eu entreguei para vocês em sala de aula. E o que eu estou fazendo aqui é o início da correção do exercício número 11, que se trata dessa parte da subscrição e integralização do capital social da empresa. Então, essa empresa, então, é a empresa comercial Tudo para Casa Limitada, que revende utensílios domésticos e foi constituída em 1º de março de 2019. Foi essa, então, a combinação que nós fizemos em sala de aula. E a gente realizou, então, algumas operações. Então, aqui vai ter operações dia a dia, e no final a gente tem que fazer os lançamentos no diário e gerar os relatórios, né, do DRE e do balanço patrimonial. Então, inicialmente, aqui a gente tem que fazer o lançamento do dia 1º de março, que é a integralização do capital social no valor de 60.415, conforme contrato social, da seguinte forma. Então, nós temos o sócio A e o sócio B que vão participar na sociedade de formas diferentes. O sócio A participa com 41% do capital social e o sócio B com 59%. Eles vão entrar com dinheiro, o sócio A, além de dinheiro, vai entrar com móveis, e o sócio B, além de dinheiro, vai entrar com um carro. Certo, então, como é que isso funciona? Na contabilidade, o documento hábil para fazer esse lançamento é o contrato social. Aqui eu tenho um modelo de contrato um tanto antigo para mostrar para vocês, tá? Ele inicia falando o nome da empresa, quem são os sócios, então ele apresenta os sócios, ele apresenta as informações com relação à sociedade, né, aonde que vai ser o endereço, o nome e o que essa empresa irá fazer, qual que é o objeto social dela. E mais adiante vem a parte do capital social. Então aqui é que vem toda a subscrição que nós temos que lançar. E também a forma como essa subscrição vai ser integralizada no patrimônio da empresa. Então, por que eu estou falando subscrição e integralização? Existe uma diferença. A subscrição vocês poderiam entender que é aquilo que os sócios realmente combinaram. A integralização é o que realmente aconteceu. Então, se o sócio promete integralizar tudo, ele tem que integralizar tudo, ele não pode deixar de fazer uma parte dessa integralização de capital social, tá? Ou se ele prometeu fazer em data diferente, pode ser também, não tem problema, mas tem que cumprir sob penas de sofrer sanções conforme a legislação. Então, pessoal, aqui nesse caso, tá? A nossa empresinha, ela começou com esse valor aqui de capital e a gente tem que fazer os lançamentos. Então, o que que eu fiz aqui? Eu preparei um diário no Excel para mostrar como ficariam esses lançamentos pela contabilidade, tá? Então, a gente vai começar fazendo a subscrição do capital feita pelo sócio A. No dia 1º de março, então, na verdade, a gente vai falar da subscrição, desculpa. Inicialmente, a gente fala da subscrição. O que esses sócios combinaram? Que foi integralizar 60.415 de capital social. Para que a gente possa fazer o lançamento de subscrição, a gente tem que usar duas contas contábeis. Uma delas é a conta de capital social a integralizar. E a outra é a de capital social, que pode ser chamada de capital social subscrito. Tá? Então, o capital social a integralizar ela é uma conta de patrimônio líquido, da mesma forma que a de capital social subscrito, só que ela é uma conta transitória. Ela é uma conta que serve para que a gente possa fazer os aportes depois no ativo do que os sócios integralizaram. Então, a gente vai debitar nessa conta um valor de 60.415 e na de capital social subscrito também. Então, aqui vejam, o débito e o crédito vai fechar certinho. Além disso, todo lançamento contábil, tá? Ele vai precisar, claro, da data, da conta débito, da conta crédito e dos valores. Mas ela também precisa do histórico.
Então, aqui a gente vai mencionar o histórico. Histórico aqui vai ficar subscrição ao social conforme contrato social. Tá? Para controlar o saldo das contas, o que eu preciso? É fazer os razonetes. Então, em aula, eu comentei com vocês que os razonetes vocês podem usar rascunho para fazer. E eu também dei a ideia de vocês separarem o que são contas de ativo e o que são contas de passivo. Nesse momento, eu usei duas contas de passivo, capital social subscrito e capital social a integralizar. Né? Então, essas contas vão receber lançamentos a débito e a crédito, certo? Aqui a gente vai fazer, então, eu vou montar os meus razonetes, que servirão para controlar os saldos dessas contas, identificar se fechou o débito e o crédito. Tá bom? Beleza. Então, o capital social subscrito recebeu um valor a crédito de 60.415. E o capital social a integralizar um débito de 60.415. Então, esses valores aqui já foram lançados. Bom, feita a subscrição de capital social, nós temos que agora sim fazer a integralização, porque ela aconteceu no mesmo dia. Então, no dia 1º de março, o sócio A investiu em dinheiro 4.768,92. E em móveis e utensílios, 20 mil. Então, aqui, a gente vai usar a conta contábil de caixa, porque eu não disse que o dinheiro entrou em banco, então eu estou usando a conta caixa aqui. E móveis e utensílios. Quanto que entrou no caixa? Entrou 4.768,92. Em imóveis e utensílios, 20 mil. Por que eu selecionei a coluna de débito? Essas contas, essas duas contas, são contas de ativo. O ativo, ele indica sempre aplicação de recursos. Quando a gente fala de aplicação de recursos, é onde foi debitado os recursos que a empresa obteve, certo? Então, o ativo, ele vai receber um lançamento a débito sempre que houver um aumento de valores. E agora, o que vai acontecer? Esses valores foram originados da onde, né? Qual que é a origem? Lembram que na contabilidade a gente sempre tem que ter uma origem e um destino. O destino a gente sabe qual foi. E a origem veio do capital social a integralizar. Então, a gente vai colocar aqui capital social a integralizar, que vai receber agora um lançamento a crédito nesses valores aqui, tá? E agora, o que eu faço? Eu vou lá nos meus razonetes e vou controlar. Aqui no capital social a integralizar, houve uma baixa, então, de 24.768,92. E esses 24 mil que eu botei aqui, eu coloquei aonde, né? Que eu tirei daqui do capital social integralizado, eu coloquei aonde? Eu coloquei no ativo, na conta caixa e na conta de móveis e utensílios. Então, aqui também vai receber débitos e créditos, tá? O razonete sempre vai ser assim, o lado esquerdo débito, o lado direito crédito, que significa o quê? O lado esquerdo sempre vai ser do ativo e o do direito o passivo, tá? Então, entrou no caixa da empresa 4.768,92 e entrou lá em imóveis 20 mil. Então, aqui já ficou o lançamento, né? E aqui eu vou deixar bonitinho a minha borda do razonete, para vocês já terem de modelo ali quando forem fazer algum trabalho, certo? Bom, então já dei baixa aqui, já integralizei, eu já coloquei o investimento na empresa e agora eu vou fazer o histórico. Histórico.
integralização, capital social pelo sócio A, conforme contrato social. Aqui, pessoal, acontece o seguinte, se eu tivesse dados do contrato social, eu botaria o número do registro na junta comercial, os dados do sócio, tudo certinho, tá? Então, aqui, como é um exercício, é um modelo, né, a gente não vai ter tudo isso. E aí, a gente vai fazer a integralização pelo sócio B. Esse também investiu uma parte em dinheiro e a outra parte em veículo. Então, a gente vai botar na conta de veículos. Então, assim, o que é importante, pessoal? A gente identificar a movimentação que está sendo feita e identificar que conta contábil eu uso para registrar esse lançamento. Eu vou disponibilizar para vocês um plano de contas para auxiliar nisso. E qual que vai ser, então, a origem do recurso que a gente vai aplicar nessas duas contas de ativo? Vai ser a conta de capital social A integralizado. Então, o caixa, aqui no exercício, ó, o caixa, ou o dinheiro que vai entrar do sócio B é de 5.646 com 0,8. Então, vou botar 5.646 com 0,8. E o veículo era de 30 mil. Isso quer dizer que eu dei uma baixa no meu capital social a integralizar no valor de 35.646 com 0,8. Então, o meu histórico aqui será a integralização de capital social pelo sócio B, conforme o contrato social. E agora eu vou informar esses dados que eu coloquei aqui, lá no meu razonete. Então, entrou dinheiro na empresa? Entrou mais 5.646 com 0,8. E agora eu tenho mais uma conta contábil para abrir, que é de veículos. Entrou 30 mil aqui em veículos, certo? Então, vou deixar minha conta T aqui bonitinha, certo? E, então, eu vou baixar da conta capital social a integralizar esse valor de 35.646 com 0,8. O que aconteceu com essa conta aqui? Se a gente fizer a soma das duas colunas, elas vão ficar exatamente iguais, ó. Isso significa que essa conta aqui, os valores que haviam sido subscritos pelos sócios foi totalmente integralizado no ativo. Então, o valor de 60.415, no momento, está totalmente integralizado nas contas de caixa, móveis, utensílios e veículos. Se a gente fosse elaborar um balanço agora, o ativo e o passivo estaria igual no valor de 60.415, certo? Nos próximos lançamentos, vocês vão ter lançamentos que envolvem despesas, que envolvem fornecedor, estoque, venda, certo? Então, essas contas, elas alteram o resultado da empresa, tá? São contas que vão alterar o patrimônio. Então, por isso que agora, a partir daqui, a gente não corrigiu o restante do exercício, né? Mas eu quis só fazer essa primeira introdução, porque alguns alunos não foram para a aula, enfim, os que não puderam ficar até o final, para vocês já terem uma ideia da onde a gente parou no exercício. Então, sigam fazendo o exercício, tá? Que em sala de aula depois a gente vai corrigir e tirar as dúvidas, certo, pessoal? Então, agradeço, espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho vocês e nos vemos durante a semana. Até mais, tchau, tchau.